Preparando o domingo, para viver melhor o dia do Senhor. Bem-vindo, bem-vinda a mais um encontro Preparando o Domingo. Eu sou Carlos André e nós vamos juntos refletir os textos da liturgia do 25º domingo do Tempo Comum. É o profeta Amós e a carta de São Paulo a Timóteo que nos preparam o coração para escutar depois aquilo que no Evangelho de São Lucas Jesus nos ensina. Por isso, para preparar bem nosso espírito, nosso ânimo a escutar estas leituras com um coração aberto, generoso, porque é Deus quem nos fala, é que nós vamos agora, com o canto, invocar o Espírito Santo de Deus. Vem iluminar, vem inspirar o pensamento, ó vem Espírito, língua de fogo, chama de amor, sopro. A primeira leitura é da profecia de Amós e diz assim: Ouvi isto, vós que maltratais os humildes e causais a prostração dos pobres da terra, vós que andais dizendo: quando passará a lua nova para vendermos bem a mercadoria, e o sábado para darmos pronta saída ao trigo, para diminuir medidas, aumentar pesos e adulterar balanças, dominar os pobres com dinheiro e os humildes com um par de sandálias, e para pôr à venda o refúgio do trigo? Por causa da soberba de Jacó, jurou o Senhor: nunca mais esquecerei o que eles fizeram. E essa passagem da profecia de Amós nos recorda bem o quanto podemos manipular aquilo que é um valor religioso, aquilo que tem o seu sentido mais profundo na alma humana, porque nos conecta com Deus para benefício próprio, fazendo daquilo uma mercadoria. É isso que o texto está nos dizendo quando recorda aqueles que, aproveitando das festas litúrgicas, a lua nova, isto é, quando passará a lua nova, quando será, portanto, possível de novo voltar a vender, já que a lua nova estabelece uma festa litúrgica e todos devem, portanto, parar as suas atividades. A mesma coisa o sábado, mas não para que voltem, digamos, à sua atividade lícita, mas para que possam voltar a adulterar balanças e dominar os pobres com dinheiro e os humildes com um par de sandálias, comprar as pessoas, fazer com que elas possam ser manipuladas pelo dinheiro ou simplesmente porque na sua pobreza dependem muitas vezes daqueles que podem lhe estender a mão. E aí nesse momento é que nós vemos o quanto a manipulação das pessoas na sua pobreza, na sua religião, pode provocar não somente uma situação de constrangimento religioso, afinal é em nome de Deus, mas muito mais do que isso. Provoca aquilo que desagrada ao Senhor. E é assim que a palavra final dessa profecia diz: nunca mais esquecerei o que eles fizeram. Deus promete nunca esquecer o mal que se faz aos mais pobres, aos pequenos, a perversidade e a injustiça que se faz contra os que menos têm condições de defender-se, os que não têm voz nem vez. Então Deus toma partido claramente, toma partido daqueles que defendem os mais pobres nessa leitura que o profeta Amós nos oferece. E de fato, a leitura do Salmo nos recorda isso: louvai o Senhor que eleva os pobres. Louvai, louvai aos servos do Senhor, louvai, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e por toda a eternidade. Vai cantar o Salmo, porque finalmente, ao final deste Salmo de hoje, vai dizer assim: levanta da poeira o indigente, o Senhor está acima das nações. Ele levanta da poeira o indigente, e do lixo ele retira o pobrezinho, para fazê-lo assentar-se com os nobres, assentar-se com nobres do seu povo. Quase escutamos aqui também um eco daquele outro salmo que Maria canta quando ela encontra sua prima Isabel: minha alma engrandece o Senhor. E esse grito de Maria, esse canto de Maria que recorda isso, que Deus toma partido dos mais pobres e pequenos. E não poderia ser diferente. Como poderia Deus não olhar por aqueles que sofrem injustiças? Não apenas injustiças, digamos, essas que podem ocorrer por uma má compreensão que a gente pode ter de uma realidade, um discernimento equivocado. Não, é aquela injustiça premeditada, calculada, dirigida justamente contra quem não pode se defender e, portanto, é fácil cometer injustiça com quem não pode ter a justiça do seu lado para defender-se.
É nesse sentido, portanto, que o texto nos oferece a palavra que diz: Deus tomará partido, Deus não se esquecerá, né? Deus não se esquecerá disso. Deus não fica indiferente diante da injustiça, especialmente essa, praticada contra os indefesos da nossa sociedade, né? E aí vale para todos. É o comerciante que adultera a balança, é aquele grande empresário que quer aumentar o seu lucro e não leva em conta, portanto, a economia global, que necessita que haja preços justos e não especulados segundo a demanda, como muitas vezes ocorre, ou como é a regra, né? A regra da economia. Ou quando destruímos a natureza, destruímos a floresta pela ganância, não pela necessidade tantas vezes. E por isso mesmo vamos vendo o quanto Deus não esquece quem por ganância cobiça, destrói e mata. E é nesse sentido, portanto, que a gente tem que ampliar essa concepção, né? Destruir e matar não necessariamente é algo que implica uma destruição física imediata, instantânea, como arma de fogo, mas esse destruir e matar significa matar a alma também, matar a vida, a possibilidade de desenvolver-se quando não temos recursos o bastante para a saúde, a educação, porque alguns querem deter para si, portanto, o privilégio de ter aquilo que a maioria não tem. Portanto, o acesso a planos de saúde que não seriam necessários se a saúde fosse de fato universal, que não seria necessário pagar colégios caros se a educação fosse de qualidade para todos. E assim vamos vendo o quanto as injustiças elas se proliferam de muitas maneiras, desde as situações mais cotidianas a essa realidade macro da sociedade, né, onde todos que usufruem dos bens que a sociedade produz deveria também usufruir da vida que deveria ser gerada, do fruto do trabalho. Muitos trabalham muito e poucos trabalham tão pouco, mas o fruto do trabalho é sempre distribuído de modo desigual. É nesse sentido, portanto, que a injustiça clama aos céus, né? Temos que ultrapassar essa injustiça cotidiana, que pode ser muitas vezes o fruto da fraqueza, mas existe uma injustiça estrutural que divide a sociedade de tal modo que teremos sempre pessoas muito pobres trabalhando muito sem nunca conseguir sequer alcançar o mínimo de êxito para os seus filhos. E aqueles que trabalhando muito pouco têm tudo à sua disposição. Pode ser justa uma relação, uma sociedade assim aos olhos de Deus? E o texto da profecia de Amós diz algo muito sério: nunca mais esquecerei o que eles fizeram. Portanto, Deus não é indiferente. É assim então que a gente, quando lê a carta de São Paulo a Timóteo, nos recorda qual é o critério, né? O critério que um cristão, a fé cristã nos coloca para compreender que Deus agirá assim, e é Cristo. Diz assim São Paulo na carta a Timóteo: caríssimo, antes de tudo recomendo que se façam preces e orações, súplicas e ações de graças por todos os homens, pelos que governam e por todos que ocupam altos cargos, a fim de que possamos levar uma vida tranquila e serena, com toda piedade e dignidade. Olha como São Paulo já nos adverte a responsabilidade que aqueles que ocupam altos cargos possuem e que, portanto, somos convidados a rezar por eles, né? Que eles possam ser fiéis ao mandato que vão receber, que receberam, né, a cada eleição, portanto, para que possam promover uma vida tranquila e serena, para que todos nós possamos levar uma vida tranquila e serena, não para que eles tenham vida tranquila e serena, mas para que todos, a fim de que possamos ter vida tranquila e serena. É isso que desejamos, não é? Que aqueles que assumem um mandato como esse promovam uma vida tranquila e serena a toda a população. Isto é bom e agradável a Deus, nosso Salvador. Ele quer que todos, olha só, todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, que se entregou em resgate por todos. Este é o testemunho dado no tempo estabelecido por Deus, e para este testemunho eu fui designado pregador e apóstolo, e falo a verdade, não minto, mestre das nações pagãs na fé e na verdade. Quero, portanto, que em todo lugar os homens façam oração erguendo mãos santas, sem ira e sem discussões. Esse conselho de Paulo que convoca a oração, uma oração que é motivada pela certeza de que Deus quer salvar a todos, que a verdade da salvação que Ele nos trouxe foi para todos. E esse é um todos bem grande, um todos que inclui todos, toda a humanidade, não é? Não inclui apenas aqueles que viram Jesus, ou que estiveram com Jesus, ou que, quem sabe, fazem parte do círculo dos discípulos,
A salvação que Jesus nos obteve na cruz é para todos, para cristãos e não cristãos, né? Para todos aqueles a quem Deus chama de filho, porque afinal somos todos suas criaturas. É assim então que a gente, quando reza, quando coloca diante de Deus nossa prece, nossa oração, abrimos os olhos e rezamos por todos, pelos que comungam com as nossas ideias, com os que não comungam, com os que compartilham conosco a fé, os que não compartilham, com os que compartilham da nossa comunidade de fé, tradição religiosa católica, com os que não compartilham da nossa fé católica, embora como nós também tenham Cristo como seu Senhor e Deus. E isso tudo faz com que tenhamos essa grandeza de alma que é própria de Deus mesmo. Essa magnanimidade é a palavra que a gente ouve, né? Essa grandeza de alma que permite que a gente reze por todos, que a gente peça pelos governantes, que a gente possa fazer nesse tempo, agora que nos preparamos, né, para essas eleições tão importantes no Brasil, estejamos em oração. É um convite à oração que é a liturgia de hoje, que podemos dizer nada é coincidência, tudo é providência, que Deus nos permite, num tempo como o nosso no Brasil, que essa leitura, que é prevista todos os anos, né, esteja hoje justamente há poucos dias das nossas eleições, nos convidando à oração pelos governantes, pela situação de injustiça que o Brasil ainda vive, por todos, não importa quem sejam, para que o Senhor possa nos abençoar e nos inspirar num momento tão decisivo, que é um momento que a cada 4 anos se repete, um momento decisivo de fazer eleições, escolher aqueles que estarão ali para que possam promover uma vida tranquila e serena, como disse o texto da carta de São Paulo a Timóteo. Vamos então agora nos preparar para escutar o Evangelho do Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. O que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que fazer, para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou a outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. E eu vos digo: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis do que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Nesse evangelho somos surpreendidos com Jesus, que elogia um homem desonesto, o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. E nós ficamos sem entender, primeiro, por que Jesus elogia um homem desonesto, e segundo, em que está a sua desonestidade. E, claro, a esperteza vemos claramente porque Jesus descreve o seu modo esperto de conseguir, afinal, um trabalho depois que ele descobre que o seu patrão vai demiti-lo. E aí a gente vai ter que fazer uma reflexão lendo o texto desde o início, porque afinal o texto começa dizendo: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ora, isso significa que
este homem agiu com desonestidade em relação ao homem rico, isto é, estava gastando os bens que não lhe pertenciam, eram bens do homem rico. Então a desonestidade deste homem estava ali, nesse fato. O que é contado no Evangelho é a sua esperteza, não a sua desonestidade. Porque, de fato, quando ele pede que cada um dos devedores do patrão escreva menos daquilo que deviam, por exemplo, se um diz, deves ao meu patrão, quanto deves ao meu patrão? 100 barris de óleo. E ele diz, pega a tua conta e escreve 50. Não podemos entender que ali está a desonestidade. Podemos entender que ali está a sua esperteza. Qual é a esperteza? É que provavelmente, como administrador, ele tinha o direito, ou quem sabe, recebia justamente daquilo que ele conseguia a mais. Era uma espécie de comissão, como a gente poderia ter hoje, né? A comissão por alguma venda que realizamos. Digamos que ele está abrindo mão da sua comissão para ganhar amigos. Portanto, abrindo mão de um dinheiro que poderia ser a ele legítimo, para que no futuro ele possa ter amigos graças ao dinheiro que ele, dessa forma, está usando. Isto é, está comprando amigos, dando a eles um desconto que seria provavelmente aquele que era relativo ao seu lucro, à sua renda. Dessa forma, ele mostra o quanto este homem é esperto. Abre mão de um bem material momentâneo, imediato, em benefício de uma gratificação futura. E é nesse aspecto que Jesus vai então elogiar este homem, vai dizer, os filhos da luz não são tão espertos quanto eles, porque os homens, filhos deste mundo, são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Ora, se tratando-se de negócios, ele foi capaz de abrir mão de um bem temporal, um bem imediato, em benefício de um bem futuro, nós também somos muitas vezes não tão espertos assim, isto é, não abrimos mão de certos benefícios atuais que deveríamos talvez ter em menos conta do que aquele bem futuro que nos é prometido pela fé em Jesus Cristo. É nesse sentido que Jesus está elogiando este homem, convidando, portanto, aqueles que acolhem a sua palavra a perceber que se, ao pôr em prática os ensinamentos de Jesus, perdemos algo, esta perda momentânea, ela tem como interesse um ganho muito maior depois. Isto é, se eu abro mão de um benefício meu para ajudar o meu irmão que sofre, motivado pelo Evangelho, eu estou abrindo mão de um bem atual em benefício de um bem maior, que é um dia me encontrar com Jesus, porque agir como ele, abrindo mão daqueles benefícios, digamos, que o dinheiro poderia me trazer hoje. É claro que, ao fazer isso, Jesus está tentando nos ajudar a entender qual é o valor do dinheiro e dizendo-nos assim, que o dinheiro será sempre injusto, porque ele vai estar sempre causando divisão dentro da sociedade, entre os que têm e os que não têm. Então o dinheiro estará sempre provocando injustiças, porque não permitirá a todos de ter tudo o que é necessário para viver. Estará sempre acumulado na mão de alguém, ainda que este acúmulo seja legítimo, isto é, segundo a lei. Não é porque é segundo a lei que é moral. Fazendo isso, trocando em miúdos, alguém que fosse tão rico, extremamente rico, que não pudesse sequer gastar todo esse dinheiro ao longo de toda a sua vida e ainda assim o conservasse de maneira ociosa, de maneira orgulhosa e gananciosa, estaria tão apegado ao dinheiro que esse dinheiro se tornaria injusto, ainda que tenha sido fruto dos seus investimentos, das suas heranças, do acúmulo da sua família. Não importa como esse dinheiro chegou a ele. Na medida em que ele é mais do que o que ele necessita para viver, o excedente é sempre injusto, porque estará faltando a alguém o necessário. Então, cada vez que tiver uma só pessoa na face da terra passando necessidade, qualquer dinheiro que sobra na nossa gaveta se torna injusto. E é nesse sentido, portanto, que Jesus vai falar do dinheiro injusto. E o dinheiro, de fato, é algo tão difícil da gente compreender o seu valor, a sua importância, na medida em que ele se torna relativo a um bem maior. É esse bem maior ao qual Jesus faz referência, né, quando coloca a relação do administrador desonesto que agiu com esperteza e, portanto, recebeu elogio. Porque se os homens tratam assim os negócios do mundo, quanto mais não deveríamos nós tratar dos negócios espirituais, abrindo mão, quem sabe, dos próprios interesses, do próprio projeto e muitas vezes tendo essa coragem de, vencendo o comodismo, abrir-se à fraternidade. Vencendo o egoísmo, abrir-se ao bem comum. E é nesse sentido que a gente descobre que essa é uma tarefa que começa desde criança, né? Quando desde criança aprendemos
a olhar para o outro, a considerar e a respeitar as necessidades do colega e assim abrir mão um pouco do meu egoísmo de querer ter tudo. Mas muitas vezes permanecemos nessa atitude infantil porque é do humano, né? O desejo de preservar-se e de acumular. Mas ali, o texto do Evangelho nos dá, portanto, a frase lapidar que conclui essa reflexão de Jesus. Ninguém pode servir a dois senhores ao final das contas. Ou vai odiar um e amar o outro, ou se apegar a um e desprezar o outro. Ninguém pode servir a Deus que te chama a ser fraterno e ao mesmo ao dinheiro que te clama o egoísmo, a ganância e a cobiça. O dinheiro chama mais dinheiro, não chama a fraternidade. O dinheiro não chama a distribuição, mas o acúmulo. Portanto, quem se dedica a acumulá-lo poderá correr o risco, portanto, de perder o bem maior. É nesse sentido que Jesus nos convida a perceber o quanto o dinheiro pode nos ajudar a fazer amigos, como fez este homem injusto, mas não apenas para que esses amigos possam um dia nos retribuir, mas porque fazendo assim nós santificamos algo que é por si injusto, porque é por si causador de divisão. Então permitimos, portanto, de conquistar um bem maior, abrindo mão de um bem que nesse momento poderia não ser nem mesmo necessário. É nesse sentido, portanto, que o Evangelho nos chama a uma reflexão. O dinheiro é para mim uma ocasião para administrar a fraternidade. O dinheiro é para mim a oportunidade de administrar o bem comum na minha família, nas minhas pessoas mais caras. Eu consigo ter nele apenas um meio para alcançar a felicidade que a vida pode nos oferecer, ou vivo para buscar o tempo inteiro, de alguma maneira, conquistar coisas, bens materiais? Qual a relação dos bens materiais com a felicidade que eu busco? Tudo isso está na reflexão de Jesus de hoje. Tudo isso nos leva a refletir sobre as condições sociais da vida, as estruturas sociais injustas que nosso mundo promove, para que o Evangelho esteja cada vez mais entranhado na nossa forma de ver o mundo, não apenas na forma de ver a nossa conta bancária, mas de refletir sobre as relações que existem no mundo, as desigualdades estruturais que nos afastam uns dos outros e não promovem fraternidade. Queiramos, portanto, nesse Evangelho de hoje, nos colocar em atitude reflexiva e nos colocar essa pergunta: a quem queremos servir? A Deus, a que nos chama à fraternidade, ou ao dinheiro que nos convoca, ou que nos provoca, ou que nos estimula ao egoísmo? Que o Senhor nos ajude, portanto, a construir um mundo mais fraterno. Amém. Abençoai, Senhor, a nós, aos teus filhos todos no mundo inteiro, e como Timóteo, como na carta de São Paulo ao Timóteo, sejamos todos nós convidados à oração por todos, a oração pelos governantes, a oração por aqueles que têm poder, para que eles possam serem capazes de abrir mão desse dinheiro injusto para construir fraternidade, para pensar nos interesses da maioria e não nos interesses do seu grupo, da sua elite de pessoas que detêm a maior parte da riqueza do mundo, enquanto a maior parte do mundo não tem riqueza alguma. Que a tua misericórdia abra o coração dessas pessoas, que como administrador infiel, injusto, desonesto, possam ter a esperteza de ganhar amigos neste mundo, para permitir que assim o seu dinheiro colabore para a fraternidade e a diminuição das desigualdades que tanto deslaceram, dividem, separam e trazem violência para o seio da nossa comunidade, da comunidade humana. Que o teu amor e a tua misericórdia nos inspire cada vez mais um discernimento sobre o que é justo e bom nas nossas relações fraternas. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde hoje e sempre, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.